Imagina a seguinte cena. Entrar num museu no centro de uma grande cidade, mas em vez de ver quadros renascentistas ou, sei lá, vasos antigos de mármore, as peças iluminadas ali atrás dos vidros são tambores de madeira, roupas brancas bordadas e colares de conta super coloridos. Uhum, é uma visão bem específica, né? Pois é. E o detalhe que muda tudo é que, tipo, não estão falando de um museu de arte ou de antropologia. É o museu da polícia. E aqueles objetos não estão ali celebrando uma cultura. Eles foram catalogados durante décadas como evidências de crimes. Nossa, é uma imagem que choca bastante quando a gente para pensar. O sagrado sendo literalmente etiquetado como corpo de delito, sabe? E o mais impressionante de tudo isso é que não é uma ficção distópica. É uma realidade muito recente no Brasil. E essa imagem sintetiza perfeitamente o peso histórico e a tensão do assunto que a gente vai explorar hoje. Com certeza. Então, olá e boas-vindas a quem nos acompanha para mais este mergulho profundo. Hoje nós temos na mesa uma pilha imensa de pesquisas históricas, análises jurídicas, estudos sociológicos, tudo focado no texto O Racismo Religioso como Fenômeno Estrutural. A ideia é tentar entender as raízes do racismo religioso no Brasil e, antes da gente mergulhar de cabeça, vale dar aquele recado rápido de sempre, né? Exato, é sempre bom reforçar. Isso. A ideia aqui não é pregar, não é tomar partido político, muito menos levantar bandeira de uma religião A ou B. Nosso foco é puramente olhar para os dados, para a história e tentar entender as engrenagens, sabe? Como as coisas chegaram ao ponto em que estão hoje. Sem dúvida. E olha, o que essa montanha de pesquisas nos mostra é que a perseguição às religiões de matriz africana, tipo o candomblé e a Ubanda, não é um acidente de percurso. Não é um mal-entendido. Exato. Não é um vizinho que se irritou com o outro. Existe toda uma arquitetura por trás disso. A nossa missão hoje é justamente traçar essa linha do tempo, ver como essas comunidades resistiram e entender por que aquela palavra intolerância, que a gente vê o tempo inteiro no jornal, na verdade não dá conta de explicar o que acontece na vida real. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque quando a gente abre o noticiário hoje e vê, tipo, manchetes sobre traficantes fechando terreiros, a primeira reação que a gente tem é ficar completamente perplexa. Mas a pesquisa argumenta que, para entender o hoje, a gente precisa obrigatoriamente olhar para trás. Essa criminalização não é um defeito novo do sistema. Seria, na verdade, o projeto original do Estado brasileiro. Como isso começou na prática? Bom, a gente precisa voltar lá para o Brasil colonial. Naquela época, a gente tinha um acordo inquebrável, fortíssimo, entre a Igreja Católica e a coroa portuguesa. E é fundamental entender que essa imposição do catolicismo não era só uma preocupação bonitinha com a salvação das almas, sabe? Tinha uma agenda política clara aí. Exatamente. Era o principal mecanismo de controle da força de trabalho. Pense na população africana escravizada, trazida à força de diversas regiões completamente diferentes. Proibir os cultos aos orixás, aos voduns, aos inquises, não era apenas um ato de puritanismo. Era uma estratégia deliberada para quebrar o tecido social. Controle no sentido de evitar rebeliões, então? Isso, controle total. Porque, veja bem, se você apaga os deuses de um povo, você apaga a memória coletiva, a identidade daquele grupo. E uma população sem identidade e sem laços comunitários é infinitamente mais fácil de subjugar e controlar. Nossa, é a destruição da identidade direto na raiz, né? Cortando qualquer comunicação com a ancestralidade. Mas, historicamente, a gente escuta muito nas escolas sobre o sincretismo religioso. Tem muito daquele discurso de que o Brasil é o país da mistura, que os escravizados juntaram os santos católicos com os deuses africanos de uma forma muito, tipo, bonita e harmônica. Só que a pesquisa traz uma visão um pouco mais dura sobre isso, não traz? Traz. E desconstrói muito dessa visão romântica. A pesquisa desmonta essa ideia de mistura pacífica. O sincretismo não foi um abraço cultural entre colonizador e escravizado. Longe disso. Pois é, foi uma tecnologia de sobrevivência de altíssima sofisticação, quando as irmandades negras associavam o orixá a um santo católico, aquilo era puramente camuflagem.
era a única maneira de conseguir bater o tambor e cultuar o sagrado tendo o feitor e o padre ali fungando no cangote olhando por cima do ombro. Então não era harmonia, era resistência pura sob extrema vigilância. Caramba! E o que me deixa assim perplexa ao ler esse material é ver como o Estado só vai, trocando a justificativa legal para manter essa vigilância. Porque a gente chega em 1889, vem a Proclamação da República. No papel, o Brasil passa a ser um Estado laico. O famoso Estado laico. Isso. Ou seja, a religião oficial teoricamente acaba. Mas aí, no ano seguinte, em 1890, saiu o primeiro Código Penal da República. E lendo a análise, ele me pareceu um verdadeiro cavalo de Troia. Institucional. O Estado finge que diz, olha, não perseguimos mais religiões. Mas aí cria artigos focados em combater a magia, o espiritismo e o curandeirismo. Tudo em nome da tal da saúde pública. É uma virada de chave muito perversa, sabe? Mas infelizmente muito eficiente. A Inquisição sai de cena e entram as delegacias de costumes. O Estado brasileiro precisava muito de uma nova desculpa legal para continuar policiando o corpo negro nos espaços urbanos que estavam crescendo, como o Rio de Janeiro na época. Mudam a roupagem da lei. Perfeito, a justificativa muda da salvação divina para a ordem e saúde pública, mas o alvo físico, lá na rua, na prática, é rigorosamente o mesmo. O Código de 1890 basicamente deu à polícia uma carta branca para invadir terreiros sob a desculpa de combater práticas perigosas à sociedade. O que nos leva diretamente de volta para a nossa cena inicial. Aquele museu da polícia. A pesquisa mostra que atabaques e roupas apreendidas nessas invasões ficaram retidos no Museu da Polícia Civil no Rio de Janeiro até poucos anos atrás. Pense no absurdo lógico dessa situação. Manter um instrumento sagrado em uma delegacia não é o equivalente a prender um piano numa cela só porque você odeia música clássica. Essa é uma ótima forma de visualizar o problema. Porque um piano ou um violino produz arte, e um atabaque é um instrumento de conexão com o divino. Quando o Estado pega um atabaque e coloca ele numa estante com uma placa de prova de crime, o que ele está comunicando para a sociedade em geral? Que é algo ilegal. Mais do que ilegal. Ele está dizendo que aquela fé é uma patologia, que aquela cultura é uma doença que precisa ser policiada e curada pelo Estado. E essa ideia de patologizar a cultura ilumina um ponto que eu achei central em todas as análises do material. O erro que quase todo mundo comete na hora de falar sobre isso. Porque quando a gente vê na TV que um terreiro foi depredado, o repórter quase sempre chama de intolerância religiosa. Mas os pesquisadores batem muito na tecla de que essa expressão está conceitualmente errada, porque a gente não pode simplesmente chamar de intolerância. Porque a palavra intolerância esconde o verdadeiro motor da violência. Vamos pensar juntos aqui. Intolerância religiosa é quando duas pessoas brigam porque não concordam sobre uma passagem específica da Bíblia ou do Alcorão, sabe? Ah, tipo um conflito teológico. Exato. É um embate de ideias. Mas o que acontece no Brasil com o povo de santo não é uma discordância teológica. Ninguém invade um terreiro com uma barra de ferro para debater dogma ou interpretação de texto sagrado. A invasão acontece porque existe um ataque direto à raça. Entendi. Então é, no fundo, um ataque à ancestralidade negra em si. Exatamente isso. O conceito de racismo religioso é vital porque ele nomeia de verdade o que está acontecendo. Ataca-se a estética, a cor da pele da maioria dos praticantes, as vestimentas e até a geografia, já que muitos terreiros estão em áreas periféricas. Não se tolera a presença da cultura negra ocupando o espaço público e tendo poder simbólico. Isso faz muito sentido. E a pesquisa fala bastante sobre a carga que certas palavras ganharam para justificar essa aversão, né? A palavra macumba, por exemplo, ela é originalmente um instrumento musical, mas foi transformada pela branquitude hegemônica em sinônimo de feitiço maligno. Os textos argumentam que houve uma tentativa muito bem-sucedida de pegar a divindade africana e vesti-la com a roupa do diabo cristão para criar um monstro imaginário. E criar esse monstro é uma estratégia fundamental para quem quer manter o poder e o status quo. Porque se você convence a sociedade de que a fé do vizinho é demoníaca, ninguém vai protestar quando a polícia fechar a porta daquele templo.
E aqui a gente entra num conceito que os sociólogos na pesquisa chamam de epistemicídio. Opa, pausa rápida. Epistemicídio. Essa é uma palavra pesada e muito acadêmica. Vamos traduzir isso para quem está escutando a gente. Claro, vamos lá. Epistemicídio, que é um termo muito trabalhado pela filósofa Sueli Carneiro, é basicamente o assassinato estrutural do conhecimento. Episteme significa conhecimento. O racismo não quer destruir apenas o corpo físico das pessoas. Ele quer destruir a capacidade daquele povo de ser reconhecido como produtor de ciência, de filosofia e de visão de mundo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, lendo as fontes, o candomblé é descrito não só como uma religião de rituais, mas como uma verdadeira tecnologia civilizatória. A pesquisa lista, conhecimentos profundos de botânica, farmacopeia, contos sagrados complexos, que são os itãs, e sistemas de saúde mental que sustentam comunidades inteiras. Então, se o terreiro guarda tudo isso, destruir um terreiro não é só um ato de vandalismo, né? É literalmente incendiar uma biblioteca pública e um posto de saúde comunitário ao mesmo tempo, certo? O que é fascinante aqui é exatamente essa percepção de que a aniquilação é de uma estrutura social inteira e vai muito além das plantas medicinais. Chega na própria linguagem. Manter vivas línguas como o Yorubá, o Fon e o Banto através da oralidade, passando de geração para geração, sem nenhum apoio de escolas formais, é um dos maiores atos de resistência intelectual da história desse país. É impressionante pensar nisso. A língua cantada no terreiro não é um dialeto folclórico ou exótico. É uma língua estruturada que organiza uma visão de mundo muito complexa. Quando se comete o epistemicídio, tenta-se apagar o fato de que essas populações possuem uma sofisticação civilizatória tremenda. Só que esse apagamento constante e essa marginalização deixaram um vácuo imenso. E a história nos mostra que vácuos de poder nunca ficam vazios por muito tempo, né? Isso nos joga direto no campo de batalha mais moderno e assustador que a pesquisa levanta. Porque a perseguição hoje mudou de rosto, saindo das antigas delegacias para as periferias controladas pelo crime. Sim, o cenário das últimas 2 décadas sofreu uma mutação que eu diria que é muito agressiva. A pesquisa documenta a ascensão de um neopentecostalismo fundamentalista que adota uma retórica literal de guerra espiritual. É diferente daquele antigo controle católico passivo. Esse fundamentalismo usa a demonização escancarada de divindades, tipo o foco em demonizar Exu, para angariar fiéis e mobilizar essas pessoas pelo medo. E aí a análise chega num ponto muito sombrio, o tal do narcipentecostalismo. Os números relatados na fonte são brutais. Em 2018, estimavam-se cerca de 210 invasões a terreiros no país. Aí, em 2023, os dados saltam para mais de 720 casos documentados. Um aumento gigantesco. Assustador. São traficantes de drogas atuando como fiscais da fé. Eles expulsam mães de santo, proíbem o uso de roupas brancas nas favelas e quebram os atabaques. Mas eu confesso que isso me dá um nó na cabeça. Então, o que tudo isso significa? Como é que o tráfico de drogas, que vive no crime, e o extremismo religioso, que teoricamente deveria abominar o crime, se unem para perseguir religiões de matriz africana? Qual é a lógica dessa aliança? Fotografia de uma comunidade periférica, onde o poder público é totalmente ausente. O traficante quer o controle absoluto sobre aquele território e sobre aquelas pessoas. Certo. Só que o terreiro de candomblé, ou de umbanda, é uma rede de apoio comunitário fortíssima. A liderança religiosa resolve conflitos, orienta as famílias, distribui alimentos. Isso significa que a mãe de santo é uma autoridade moral paralela à do traficante ali no bairro. Ah, entendi. Então é uma competição direta de influência e poder. Exatamente isso. Se o traficante se alia a um discurso fundamentalista, ele ganha uma justificativa supostamente divina para expulsar essa concorrência moral da região. E o extremista religioso, em troca, ganha um braço armado implacável para impor a sua fé à força. O resultado é o que os pesquisadores chamam de monocultura espiritual. Nossa, monocultura espiritual. O termo é cirúrgico. A expulsão não é apenas por ódio cego a quem veste branco.
É um projeto geopolítico para garantir que o morador daquela comunidade tenha apenas uma fonte de regra, uma só voz de comando, tanto para comprar o gás de cozinha quanto para rezar. É um projeto de domínio total, de asfixiar qualquer outra visão de mundo. E a tristeza maior, lendo os relatos, é que quando essas pessoas expulsas tentam buscar socorro fora dali, nas instituições oficiais, a pesquisa mostra que o Estado, muitas vezes, continua falhando com elas. Só que de uma forma um pouquinho mais maquiada, uma espécie de cegueira institucional. Isso levanta uma questão importante sobre a conveniência do Estado. O judiciário e a polícia costumam aplicar a lei com pesos e medidas muito diferentes, dependendo de quem é a vítima. A dificuldade para conseguir registrar um crime de racismo religioso é uma barreira enorme. Isso me impressionou demais. A vítima chega na delegacia com o terreiro destruído, aos prantos, e o delegado registra o caso como vandalismo, briga de vizinho ou perturbação do sossego. Eles esvaziam totalmente a motivação racial e religiosa do crime. Tanto que, segundo a análise que a gente está lendo, foi preciso aprovar a Lei 14.532, agora em 2023, que equipara a injúria racial ao crime de racismo, só para tentar forçar o sistema a levar essas agressões a sério. Exato, e não para na porta da delegacia, né? A gente tem a hipocrisia das leis ambientais também. Nossa, sim. Eu achei esse um dos pontos mais absurdos da leitura. Órgãos ambientais multando o povo de santo por deixarem oferendas na natureza. E detalhe, as oferendas são basicamente frutas, grãos, folhas, materiais totalmente biodegradáveis. Enquanto isso, como a própria pesquisa ironiza, existem indústrias gigantes despejando esgoto e metais pesados nos mesmos rios e lençóis freáticos, sem nenhuma punição severa. É como acionar a polícia porque alguém deixou cair o miolo de uma maçã na grama, enquanto a fábrica do lado derrama ácido no rio. Essa analogia é perfeita. É a lei sendo usada como uma ferramenta polida de perseguição. E talvez o ambiente onde essa violência institucional seja mais sentida e mais dolorosa hoje seja dentro da escola. A escola, que deveria ser um porto seguro. Pois é, a escola, que deveria ser o escudo da criança e o lugar do acolhimento, acaba virando o primeiro palco de violência estrutural. A pesquisa aponta muito forte a questão da não aplicação da Lei 10.639, de 2003, que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira. O material dedica uma sessão inteira a isso. E o resultado dessa omissão é prático e muito cruel. Crianças que passam por rituais de iniciação e precisam ir para a escola usando seus fios de contas ou cobrindo a cabeça com ojá branco, sofrem agressões pesadas dos colegas e, muitas vezes, uma repreensão velada da própria diretoria da escola. O que é revoltante. E a pesquisa também aponta o contraste brutal e eurocêntrico do nosso currículo escolar. Nós estudamos a mitologia grega como o berço heróico da civilização, né? Todo mundo acha lindo aprender sobre Zeus, Atena, Apolo no colégio. Cai até no vestibular. Caiu no vestibular. Mas quando se fala em Ogum, Iemanjá ou Oxóssi, que são divindades que oferecem explicações igualmente ricas e complexas sobre a natureza e a humanidade, eles são tratados como folclore menor, ou pior, como algo perigoso, do mal. O impacto psicológico disso na formação da criança é terrível. Gera evasão escolar, depressão e o que os psicólogos da pesquisa classificam como trauma geracional. Diante dessa máquina de moer gente, que vem do crime organizado, vem do Estado, vem do preconceito cotidiano na escola, para onde essas comunidades correm? Como é que elas sobrevivem a esse nível de estresse crônico? A sobrevivência vem do que a sociologia contemporânea tem chamado de aquilombamento. O terreiro funcionando como um refúgio. Isso mesmo. O terreiro funciona como uma rede de proteção que o Estado promete ser, mas se recusa a aplicar na prática. É um espaço de acolhimento psicossocial, onde a pessoa recupera a sua humanidade, a sua estética e o seu orgulho. Então, desarticular um terreiro é literalmente cortar a rede de segurança mental de dezenas de famílias ao mesmo tempo. Mas é legal ver que a resistência não está ficando apenas presa dentro dos muros do terreiro, né? A pesquisa mostra que o povo de santo decidiu virar o jogo nos últimos anos, inclusive usando a tecnologia a favor deles.
A internet apareceu como uma arma poderosíssima para o que eles chamam de desmistificação digital. Com certeza. Porque, historicamente, a mídia tradicional, tipo novelas e filmes antigos, folclorizou ou caricaturou muito o candomblé. Com o advento das redes sociais, a comunidade ganhou o poder de contar a sua própria história em primeira pessoa. Perfis educacionais começaram a surgir para explicar a ética da religião, o significado profundo dos rituais, combatendo ativamente as fake news. Aqueles vídeos tirados de contexto que rolam no WhatsApp. Exato. Vídeos que circulam em grupos de mensagem só para gerar pânico moral. A internet ajudou a combater isso. Só que tem uma ironia bem cruel aí, não tem? A internet deu um megafone enorme para essas comunidades, mas as regras da internet parecem ter sido escritas pelas mesmas pessoas que querem silenciá-las no mundo físico. O material analisa um fenômeno chamado racismo algorítmico. Explica pra gente como isso funciona na prática, segundo os dados. Funciona de uma forma assustadoramente invisível. Um praticante posta um vídeo, sei lá, tocando um atabaque ou cantando um ponto sagrado do terreiro. Aí, pessoas mal intencionadas se organizam e denunciam esse vídeo em massa, alegando que é conteúdo violento ou discurso de ódio. Mas não tem nada de ódio. Não tem, é só uma reza. Só que o algoritmo das plataformas, que é uma máquina automatizada e muitas vezes carregada com os vieses e preconceitos de quem o programou, acata essas denúncias sem uma revisão humana cuidadosa e derruba o conteúdo. A conta da pessoa é punida. É uma censura estrutural acontecendo no meio digital. É tipo quase como se o algoritmo fosse o novo Código Penal de 1890 operando solto no século XXI. Ele invisibiliza o axé, usando a desculpa limpinha das tais diretrizes da comunidade. E é por isso que as vitórias fora da internet, no campo jurídico e físico, são tão comemoradas no material. A pesquisa destaca bastante uma evolução jurídica e uma vitória histórica no Supremo Tribunal Federal, o caso sobre o sacrifício ritual de animais. Sim, o RE 494601 é um marco fundamental para essas religiões. Porque muita gente fora da religião, até por falta de conhecimento, usa a questão do sacrifício de animais como pretexto legal para tentar criminalizar os terreiros alegando crueldade. Mas o STF analisou o caso a fundo e decidiu por unanimidade que essa prática é totalmente protegida pela liberdade de culto. E é muito importante a gente frisar aqui, como a pesquisa explica super bem, que não se trata de maus-tratos de forma alguma. Existe toda uma ética, um respeito profundo e um preparo no trato com o animal. Perfeito. O abate é feito para a alimentação da comunidade e como uma oferenda sagrada à terra e aos orixás. A Corte Superior entendeu, ouvindo especialistas, que o sacrifício é um elemento dogmático central das religiões de matriz africana. Proibir o sacrifício seria o equivalente lógico a proibir a hóstia e o vinho para os católicos, sabe? Sim, tira a essência da coisa. Exato. Não é um detalhe folclórico que pode ser cortado sem alterar a religião. É a essência do rito. O reconhecimento disso pelo STF, graças à atuação brilhante e incansável de juristas e advogados de terreiro, garante que a laicidade do Estado não seja só uma promessa vazia no papel, mas uma barreira que protege o sagrado na vida real. O que nos ajuda a amarrar todos esses fios históricos e sociológicos que a gente puxou hoje. Olhando para toda essa pesquisa enorme, a conclusão principal parece muito clara. O candomblé, a umbanda e as tradições de matriz africana não são um problema que a sociedade precisa resolver. De jeito nenhum. Não são algo exótico que a gente deve apenas tolerar com aquele ar de superioridade. São filosofias de vida profundas. São tecnologias civilizatórias que propõem uma harmonia sofisticada com a natureza, cuidado comunitário e um respeito enorme à ancestralidade. E a grande mensagem das pesquisas é que a resistência dessas comunidades é, na prática, a resistência da própria democracia brasileira. É o termômetro da nossa sociedade, né? Defender o direito de um atabaque tocar livremente não é apenas defender uma religião específica. É defender o pilar fundamental dos direitos humanos e da pluralidade de ideias.
A pesquisa demonstra cabalmente que o conhecimento real e a desmistificação são o único antídoto contra essa ignorância que gera o medo e a violência. O que me deixa com um último pensamento para quem acompanhou essa nossa conversa e processou todos esses dados pesados com a gente. Nós vimos hoje desde as estratégias de controle da coroa portuguesa até as ameaças bem modernas do narcopentecostalismo. Tudo isso levanta uma pergunta bem incômoda. Se um Estado que se diz democrático falha continuamente em proteger os templos e a paz de espírito dos seus cidadãos mais vulnerabilizados, será que podemos mesmo bater no peito e dizer que vivemos em uma democracia plena? Fica a reflexão para quem está ouvindo. O que essa tolerância seletiva, que permite poluir rios com metal pesado, mas multa uma maçã deixada na grama, que exalta deuses gregos nas escolas, mas apaga os africanos, está nos custando enquanto civilização. É uma reflexão vital que todos nós precisamos fazer, independentemente da nossa crença pessoal ou falta de crença. Onde falta respeito ao sagrado do outro, falta liberdade para todo mundo. Perfeito, fica o convite para continuar pesquisando e questionando essas estruturas. Agradecemos muito a companhia de quem nos ouve em mais este mergulho profundo nas fontes de hoje. E como sempre, a informação e o conhecimento são as flechas mais afiadas contra a ignorância. Até a próxima conversa.